Hoje é o Dia Mundial da Água. A água adicionada de sais minerais não precisa ser obrigatoriamente comercializada em embalagem diferenciada. Acre apresenta 9 casos de gripe H1N1. Paradas de transportes públicos estão deterioradas. 95% do açaí consumido no Brasil é produzido no Pará. O nosso bate-papo musical com o trabalho do dueto José Maria Bezerra e Ricardo Smith na valorização do violão amazônico. Hoje é sexta-feira, 22 de março, e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o Dia Mundial da Água. Hoje é comemorado o Dia Mundial da Água e, de acordo com o Relatório Mundial da ONU sobre o desenvolvimento dos recursos hídricos deste ano, falta água limpa e segura para mais de 2 milhões de pessoas no mundo. No ano de 1993, o dia 22 de março foi declarado durante a Assembleia Geral das Nações Unidas como o Dia Mundial da Água, de acordo com as recomendações sobre meio ambiente e desenvolvimento. Quando se fala em Amazônia, temos abundância em recursos hídricos. Aqui existe uma imensidão de fontes, mas de que forma ela chega às casas? De forma geral, a qualidade das nossas águas naturais elas são muito boas, em função do bioma amazônico, que é a nossa característica, tem uma qualidade boa. Agora, claro que pela ocupação desordenada da nossa cidade, pela falta de saneamento no quesito esgotamento sanitário, tratamento desse esgoto, resíduo sólido, existe a possibilidade de contaminação das águas superficiais e subterrâneas. A COSAMP ela faz o tratamento das águas superficiais. Em relação a como essa água chega, quem tem esse controle é a companhia, porque a legislação vigente ela determina que quem opera o sistema é que faça esse controle. E essas informações de alguns parâmetros que eles fazem, o acompanhamento físico, químicos, bacteriológicos, vem na conta de água. Então o consumidor ele tem como verificar isso e lá vai estar escrito se está dentro dos padrões de potabilidade ou fora do padrão de potabilidade. Em alguns locais, como as comunidades que residem próximas aos rios, é difícil ter acesso à água de qualidade. Por isso, alguns sistemas auxiliam no abastecimento. A água da chuva pode até ser tratada e utilizada. Quando a precipitação ela ocorre, ela vem carregando os materiais particulados que estão na atmosfera. Inclusive, existem uns estudos que mostram que as primeiras águas de chuva, elas apresentam DBO, que é demanda bioquímica de oxigênio. Se a gente for fazer a análise, você encontra uma água de não boa qualidade para consumo. Então, por isso, também tem que passar por um tratamento antes de chegar à população. Segundo o Departamento de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, no Brasil, 36,4% da água são desperdiçadas e apenas 40,8% do esgoto são tratados. Que nós estamos muito aquém do ideal no que se refere a tratamento de esgoto. Se a gente não tem estação de tratamento de esgoto, o que vai acontecer com as nossas águas? Vai ficar chegando o esgoto in natura, como acontece corriqueiramente, e isso prejudica tanto o tratamento da água que a companhia faz, como o nosso próprio lazer. O desenvolvimento de políticas públicas no setor é fundamental para que o Brasil consiga avançar no uso sustentável dos recursos naturais e na melhoria da disponibilidade de água em qualidade e quantidade para os diversos usos e para todos. Mas para que todos tenham água, é importante seguir algumas orientações. Feche a torneira enquanto escova os dentes. Não tome banhos demorados. Ao lavar roupa, reutilize a água em outras finalidades, como lavar o banheiro, por exemplo. Ao lavar o carro, use o balde com pano e não a mangueira. Pequenas atitudes que fazem grande diferença para evitar o desperdício. Nossas atividades do dia a dia podem ocasionar contaminação. Então, a geração de lixo, infelizmente, Belém é uma cidade que se joga muito lixo na rua, se joga lixo no rio, então isso vai prejudicar a qualidade das nossas águas. Então, a gente tem que ter essa consciência que, quando a gente faz isso, a gente também está desperdiçando água. A gente tem que cuidar dentro da nossa casa e fora também. Uma criança de 11 anos foi vítima de escalpelamento, que é o acidente quando o couro cabeludo é arrancado pelo motor de barcos. O acidente aconteceu no rio Buiuçu, no município de Melgaço, na ilha do Marajó. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi primeiro socorrida na unidade de pronto atendimento do município e, em seguida, encaminhada para o atendimento especializado em Belém.
A criança sofreu escalpelamento parcial na parte posterior da cabeça, onde foi atingido 30% do couro cabeludo. Uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará indica que a água adicionada de sais minerais não precisa mais ser obrigatoriamente comercializada em copos, garrafas, garrafinhas e garrafões diferenciados em cor e tamanho da água potável comum. Priscila Pinheiro tem mais informações. Isso mesmo, a ação foi movida pela Associação dos Fabricantes de Água do Estado do Pará. O Judiciário suspendeu a obrigatoriedade prevista na legislação estadual com base na suposta violação aos princípios da livre concorrência e da defesa do consumidor. Segundo a Associação dos Fabricantes de Água do Estado do Pará, os prejuízos causados pela obrigatoriedade estariam prejudicando a produção. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. Mesmo o emprego no setor comercial apresentar crescimento de 1,10% no balanço dos últimos 12 meses, o ano de 2019 começou com perda de postos de trabalho. As informações foram divulgadas pelo Diese Pará com base em dados oficiais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. De acordo com o levantamento, em janeiro deste ano, o setor apresentou um saldo negativo de empregos formais no comparativo entre admitidos e desligados, com queda de 0,47%. As análises mostram que no início do ano, a maioria dos estados da região norte apresentou um saldo negativo, com destaque para o Amazonas, com a perda de 1.523 postos de trabalho, seguido do Pará, com 942, Rondônia com 696, Acre com 182, Amapá com 161 e de Roraima com 71. Apenas o Tocantins apresentou um pequeno saldo positivo com a geração de 9 postos de trabalho. Em toda a região norte foram registradas 14.881 admissões contra 18.447 desligamentos, com déficit de 3.566 vagas. E vamos falar de saúde. A preocupação com a desnutrição hospitalar levou a Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parental a promover a campanha Diga Não à Desnutrição, uma forma de evidenciar a importância da alimentação durante e após uma internação. Assunto que Juliana Brito conversa com a nutricionista Ingrid Ramos. É isso mesmo, Marcos, Larissa. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com a nutricionista Ingrid Ramos. Tudo bem, Ingrid? Muito obrigada pela sua participação. Primeiro de tudo, qual a importância da alimentação quando a gente fala de um momento de internação ou de pós-internação? É super importante, porque o paciente, a partir do momento que ele desenvolve alguma patologia e precisa ser internado, precisa ter todo um cuidado para que esse paciente ele não entre em um quadro, de desnutrição, e então a alimentação vai ser a base para que ele consiga ter uma boa recuperação e para que ele também não agrave a patologia que ele já está instalado. Agora, uma coisa importante é falar sobre a alimentação durante a internação. É um cuidado que parte muito mais da equipe médica, o que vocês utilizam para que a alimentação consiga contribuir com o quadro clínico? Nesse quesito, é importante que a gente trabalhe junto, em conjunto, a equipe multidisciplinar. Então, tem que ter uma conversa com todos os profissionais. E a nutrição, ela entra onde? Ela entra no quesito para a gente conseguir levar uma nutrição adequada, fazer uma avaliação para que esse paciente ele esteja recebendo realmente o que ele precisa consumir. E aí a nutrição, nesse quesito, é muito importante, porque é ela que vai dar a base. E aí a gente vai fazer com que esse paciente evolua para um quadro de melhora junto com os médicos e os outros profissionais da saúde. Agora, Ingrid, essa alimentação, ela varia de acordo, por exemplo, com a patologia? Varia sim. Dependendo da patologia, existem alguns alimentos que a gente não coloca, outros que a gente coloca. Quando o paciente ele entra em quadro de qualquer tipo de patologia em si, ele já necessita de uma necessidade energética maior do que uma pessoa que está saudável. Então, aí a gente já precisa ter um reforço para que esse paciente não entre num quadro de desnutrição. Então, independente da patologia que ele já tiver, ele já está num quadro de estresse, independente de qual for,
for, e esse estresse pode levar a necessidade dele aumentada, então pode aumentar essa necessidade energética. Então, por isso é importante a gente ter cuidado e observar quais os tipos de alimento que a gente vai estar oferecendo para que a gente consiga controlar esse estresse e amenizar os sintomas, independente da patologia. E se isso não acontecer, pode de repente a pessoa ter o quadro clínico agravado, então desenvolver uma desnutrição por conta disso? Sim, é muito comum até porque quando o paciente ele é internado, ele sofre por várias coisas. Ele está sofrendo intervenções de medicamentos, então esses medicamentos podem levar a uma falta de apetite, o paciente pode não querer fazer a ingesta de alimentos, pode ser que o problema dele agrave, ele não consiga fazer a nutrição oral, então o quadro de internação vai sim interferir, então isso tem que ter todo esse cuidado, observar. É importante também frisar que a gente precisa muito da ajuda do governo, porque dependendo do estado desse paciente, vai chegar uma hora que a nutrição ela não vai mais funcionar, a gente vai precisar de nutrição oral, que são, como que eu posso te explicar? São nutrientes, carboidrato, proteína e lipídios, só que mais condensados. Só que esses produtos eles são um pouco mais caros, então vai chegar um período que talvez esse paciente necessite disso. Então aí a gente precisa também de recursos para poder oferecer isso para que o paciente tenha uma boa recuperação. Até agora, na nossa entrevista, a gente abordou muito a questão da internação, né? E da importância, na verdade, da equipe médica para tomar esse cuidado. Quando a gente fala do pós-internação, que a pessoa vai para casa, né, e já está ali naquele ambiente familiar, quais são os cuidados que devem ser tomados com a alimentação? Tem algum alimento que não pode de jeito nenhum? E é bem importante frisar isso. Quando o paciente ele vai para a casa dele, ele leva alta, a nutrição ela tem um papel de orientar como que esse paciente ele vai tratar aquilo ali a partir do momento que ele sair do hospital. Então é bem importante que eles tomem cuidado, a gente vai passar, a gente sempre prescreve, né, uma listinha e tudo do que eles precisam consumir, mas de base, alimentos in naturas, carboidratos integrais, proteínas, porque proteínas ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Então é bem interessante, a gente precisa frisar isso, o modo de preparação, os alimentos que não devem ser incluídos, alimentos que inflamam, alimentos que prejudicam nessa recuperação, como embutidos, gorduras, frituras. Então ele precisa fazer uma nutrição mais adequada, anti-inflamatória e funcional para que ele consiga recuperar o estado dele. Agora, existe um período pré-determinado que diga assim, olha, você vai precisar fazer essa dieta, porque acaba sendo uma dieta, né, por 15 dias ou por 10 dias. Como é que funciona? O período vai depender muito do estado que ele está, mas em média a gente diz, né, olha, você vai ficar durante 30 dias, mas geralmente depende muito da patologia, porque tem algumas patologias que a gente precisa mudar a consistência da dieta, por exemplo. Então a gente muda a consistência, esse paciente ele começou com líquida, depois ele vai para pastosa e aí a gente vai dizendo, olha, depois de uma semana você tira da pastosa, já pode colocar em alimentos sólidos e a gente vai estipulando esse período, isso depende muito de patologia para patologia. Agora, Ingrid, para a gente finalizar, a gente sabe que existem algumas doenças que são diretamente ligadas à nossa alimentação, né? Principalmente as do estômago. Só que, por exemplo, a pessoa passou por uma cirurgia no pé, no joelho, também deve ter esse cuidado? Com certeza. Qualquer tipo de trauma, quebrou o pé, bateu o joelho, qualquer tipo de trauma, ele faz com que a gente eleve a nossa necessidade energética. Por quê? Acaba que isso é um estresse no organismo. Você saiu do seu estado de repouso, então você entrou em estresse. E aí a gente, independente, até uma febre precisa ter essa atenção, porque a sua necessidade aumenta. Então, se a tua necessidade aumenta, por que aumenta? Porque o teu corpo, ele vai achar uma forma de tentar reverter o quadro que você está. Então, o nosso corpo, ele vai aumentar para tentar te cicatrizar uma ferida, se for para cicatrizar, melhorar algo que esteja ruim. Então, o corpo vai aumentar essa necessidade. Então, independente do tipo da patologia, precisa ter cuidado, sim. Ok, então, muito obrigada pelas informações, viu? É isso, a gente espera que com essas dicas, você aí que de repente passou por um estado de internação, consiga se recuperar com maior facilidade através da alimentação. Marcos, Larissa, eu volto com vocês no estúdio. E vamos falar de vacinação. Foi confirmado pela Secretaria de Saúde do Acre 9 casos de gripe H1N1 no estado.
Não há registro de mortes dos pacientes que moram no estado. Porém, uma pessoa que veio da cidade de Porto Velho, em Rondônia, doente com influenza, morreu no estado acreano. A Secretaria de Saúde montou 2 unidades de monitoramento da doença, sendo 2 na capital acreana, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco e unidade de pronto atendimento do 2º Distrito, e outra no Hospital Regional do Alto Acre e o de Viana, em Brasileia, no interior do estado. Ainda segundo o órgão, os pacientes diagnosticados com a gripe já iniciaram o tratamento e o quadro de saúde é estável. Os casos notificados foram confirmados pelas unidades de Rio Branco. E alerta para saber diferenciar a gripe comum da influenza. O paciente precisa ficar atento aos sintomas. Por isso, a Secretaria destacou que a gripe H1N1 provoca dores em todo o corpo, secreções, febre muito alta, tosse e falta de ar. Participe da produção aqui do Nazaré Notícias. Envie para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é o 988023444. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanhe ainda nesta edição. Paradas de transportes públicos estão deterioradas. 95% do açaí consumido no Brasil é produzido no Pará. O nosso bate-papo musical com o trabalho do dueto José Maria Bezerra e Ricardo Smith na valorização do violão amazônico. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de transporte público e infraestrutura. Quem precisa utilizar transporte público em Belém sofre com a falta de estrutura e espaço adequado nesses espaços. Muitas paradas estão deterioradas. Aguardar o transporte público ou alternativa na capital paraense não é tarefa simples para a população. Alguns pontos de ônibus não oferecem estrutura adequada para os passageiros. Nesse aqui, por exemplo, quem aguarda o transporte tem que se abrigar embaixo da lona colocada por um vendedor ambulante. O seu Edilson conta que é complicado aguardar um transporte nas paradas de Belém sem uma cobertura ou sem um local para sentar. Principalmente quando a gente pega ali na José Malcher, ali não tem nenhuma cobertura, a gente fica do lado da igreja da Assembleia quando o portão está aberto. Aí isso é uma falta grande, às vezes tem senhoras com criança, tem idosos. Nesse outro ponto, há espaço para sentar, porém, o lugar está sujo e a estrutura enferrujada. Na capital paraense existem mais de 1.500 pontos de ônibus. Alguns não possuem cobertura, outros precisam de reparos e manutenção, como esse. A dona Rosália diz que tudo precisa ser melhorado. Tudo, olha só como é que tá aqui. Tudo, os bancos, tudinho. Olha só, tá tudo vai lá, tudo caindo. Tem que melhorar tudo, tira tudo e coloca tudo de novo. Para a construção das paradas de ônibus, existe um processo licitatório que está sendo elaborado pela Secretaria Municipal de Urbanismo. Outras licitações foram feitas anteriormente pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém e Secretaria Municipal de Economia. As principais demandas e necessidades da região de integração Baixo Amazonas foram discutidas a partir do olhar da própria sociedade durante a primeira audiência pública do Plano Plurianual. O encontro foi realizado no auditório da Universidade do Estado do Pará, em Santarém. A abertura da audiência foi realizada pelo governador Helder Barbalho em meio a atividades do programa Governo por Todo o Pará. O governador Helder Barbalho explicou que o PPA tem como missão representar as expectativas da população pelos próximos 4 anos, considerando que ele passa a ter validade a partir do 2º ano de mandato do governo. O governador apontou ainda que, através das sugestões e apontamentos realizados pela população, serão consolidadas as metas e diretrizes que, posteriormente, serão avaliadas na Assembleia Legislativa do Estado do Pará para que possam vir a se transformar em lei. E agora vamos falar sobre o açaí. O Pará produz 95% do produto consumido no Brasil, com cerca de 50 empresas que comercializam o fruto para outros estados, que representa mais de 1,2 milhão de toneladas do produto.
Esse montante chega a injetar na economia paraense algo em torno de US$1 bilhão. Porém, esse valor é equivalente a apenas 3% do Produto Interno Bruto do Estado. Segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do total produzido no Estado, 60% fica no Pará. 35% segue para outras regiões do país e 5% vão diretamente para o exterior, principalmente para os Estados Unidos. O segundo maior produtor do fruto é o Amazonas, com 52 mil toneladas, seguido por Roraima, com apenas 3,5 mil toneladas. Em Santarém, no oeste do Pará, a Secretaria de Saúde do Pará e a Universidade da Amazônia promovem diversas ações para alertar e combater e controlar a tuberculose. Priscila Pinheiro tem mais informações. As atividades seguem até o dia 29 deste mês no campi da Universidade da Amazônia, que fica em Santarém. A programação inclui palestras, capacitação e busca ativa de casos suspeitos. No ano passado, o município de Santarém registrou 161 casos da doença. Este ano já foram 26 casos de tuberculose confirmados. A maioria dos casos acomete homens em idade adulta. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. E vamos falar de transporte escolar. No final do mês de fevereiro, o Ministério Público do Estado expediu recomendações ao Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Pará para que oriente os responsáveis legais dos alunos a contratarem apenas o serviço de transporte escolar que estiver regulamentado junto à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana da capital. O serviço de transporte escolar é uma atividade regulamentada pelo município de Belém. A capital paraense conta com um total de 43 veículos aptos para a prestação de serviço. Junto do Ministério Público do Estado, a CEMOB faz um alerta para que os veículos sem regulamentação não circulem na capital. A medida visa garantir tanto o cumprimento da legislação vigente sobre o transporte escolar, quanto a segurança dos estudantes que utilizam o serviço. Os interessados em prestar esse tipo de serviço precisam cumprir as exigências previstas no regulamento de transportes do município, apresentar a documentação necessária e submeter o veículo à vistoria. A permissão regulamentada só é concedida se os requisitos de segurança forem cumpridos. Os requisitos são Carteira Nacional de Habilitação na categoria D ou E por pelo menos 2 anos, certidão negativa de antecedentes criminais concedido pela Justiça Federal e Estadual, comprovante de aprovação em curso especializado nos termos da regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito, comprovante da inexistência de registro de infração de trânsito grave ou gravíssima ou de reincidência de infrações médias nos últimos 12 meses, além de atestado médico que comprove estar em condições físicas e mentais para o exercício da atividade de condutor escolar. A lista atualizada contendo transporte escolar autorizado pela administração municipal está disponível no site cemob.belém.pa.gov.br. E agora vamos falar de educação. Entre os anos de 2007 a 2017, o aprendizado de matemática dos estudantes do terceiro ano do ensino médio caiu quase 1% no Brasil. O objetivo do levantamento do movimento Todos pela Educação é monitorar se os alunos estão aprendendo o que deveriam conforme o ano de ensino. E segundo os dados, a aprendizagem vem regredindo no país, principalmente em matemática. E de acordo com os dados, o número de estudantes no último ano do ensino médio que assimilaram a disciplina de matemática corretamente caiu de 9,8% em 2007 para 9,1% em 2017. Ao analisar o nível de aprendizagem em escolas públicas e privadas em 2017, os números ficam assim. 4% dos estudantes da rede pública aprenderam o que se esperava de um aluno do último ano do ensino médio, enquanto 96% apresentaram déficit. Na escola privada, o nível de aprendizagem da disciplina foi de 39,3%, com 60,7% de déficit. Em contrapartida, o número de estudantes que aprenderam o conteúdo da disciplina Língua Portuguesa saltou de 24,5% em 2007 para 29,1% em 2017. Mesmo assim, o déficit de aprendizagem ainda é alto, chegando a 70,9% em todo o país.
sendo que em escolas privadas a não aprendizagem chega a 32,5% e em escolas públicas a 77,3%. Ainda assim, a região norte conseguiu se destacar com índices positivos, já que entre os anos de 2007 a 2017, o nível de aprendizado em matemática aumentou 0,8% e em português 4,4%. E vamos falar da declaração do imposto de renda. Quem tiver dúvidas sobre como fazer a declaração do imposto de renda, pode procurar a assessoria contábil da Faculdade Estácio, no bairro do Reduto, em Belém. Priscila Pinheiro tem mais informações. A instituição está ofertando de forma gratuita atendimento para quem deseja declarar o imposto de renda até o dia 30 de abril. O serviço é ofertado na segunda e na quinta-feira, de 9 até o meio-dia, e na quarta e na sexta, de 16 até as 18h50. A instituição solicita aos participantes a doação de uma lata de leite que será enviada para uma entidade sem fins lucrativos. O serviço está sendo ofertado em uma faculdade que fica localizada na Rua Municipalidade, número 839, bairro do Reduto, aqui em Belém. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. O assunto agora é direito do consumidor. O PROCON divulgou na última semana a lista de empresas que mais atingiram o direito dos consumidores. Aqui em Belém, no topo do ranking aparecem as empresas de serviço de telefonia, energia e distribuição de água. A cobrança indevida e abusiva são os principais motivos que levam os consumidores a registrarem reclamações no PROCON. Os serviços de telefonia, energia e distribuição de água estão no topo das empresas que mais atingiram o direito dos consumidores. Os registros são datados entre o período de janeiro a dezembro do ano passado. Segundo o PROCON, o cadastro das reclamações fundamentadas é importante para que o órgão saiba quais os fornecedores estão com a maior demanda de insatisfação e, assim, tentar métodos para solucionar os problemas. A lista com o nome das empresas foi divulgada na semana passada, no dia em que se comemora o Dia Mundial do Consumidor, conforme o artigo 44 do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta a divulgação anual do ranking pelos PROCONs. E a lista completa está disponível no site www.procon.pa.gov.br. Nós vamos acompanhar agora a previsão do tempo para este final de semana em municípios da Amazônia. O final de semana deve ser de tempo fechado em Belém, capital paraense. O sábado será de tempo encoberto durante todo o dia. No domingo, a previsão é de tempo nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura varia entre 24 e 32 graus. Em Marabá, sudeste paraense, o tempo será encoberto com chuvisco durante a manhã e a tarde do sábado. No domingo, as nuvens carregadas tomam conta do céu, mas não estão previstas chuvas. A temperatura mínima prevista é de 25 graus e a máxima de 28. E em Marapani, nordeste paraense, a previsão para o final de semana é de tempo encoberto pela manhã e sol entre nuvens durante a tarde. A temperatura oscila entre 24 e 28 graus. Em Parintins, no Amazonas, o sábado e domingo terão a presença de muitas nuvens. Deve chover durante a tarde no município. A temperatura varia entre 25 e 32 graus. Em Sinop, no Mato Grosso, sábado e domingo serão marcados por tempo encoberto com chuvisco pela manhã e à tarde. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 28. E em Coroatá, no Maranhão, o tempo fica nublado com nuvens carregadas pelo céu. Deve chover somente no sábado à tarde. No domingo, o tempo fica encoberto, mais estável. A temperatura varia entre 25 e 28 graus. E agora você acompanha a nossa agenda cultural para este final de semana. A
Até o dia 30 de abril, a Galeria de Artes do CCBio exibe a exposição É Permitido Voar, uma coletânea de trabalhos do acervo do Museu de Artes Brasil e Estados Unidos, onde o tema voar é explorado por diversos artistas. A visitação pode ser feita de segunda a sexta-feira, de 2 da tarde até às 7 da noite, ou aos sábados, de 9 da manhã até a 1 da tarde. A programação é gratuita. Até o dia 3 de abril, o Cine Líbero Luchardo exibe o longa Cafarnaum, um filme libanês indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro que narra a história de famílias em situação de vulnerabilidade social na cidade de Beirute, capital libanesa. Até o dia 27 de março, a exibição começa às 8 da noite e entre os dias 28 de março a 3 de abril, às 6 da tarde. Quem quiser aproveitar o final de semana para explorar a cidade, pode participar do passeio cultural Descobrindo Belém. A concentração começa às 9 horas da manhã, em frente ao Museu do Estado do Pará. O roteiro do passeio inclui pontos como Casarão Barão do Guajará, Trilhos do Bonde, Igreja das Mercês e encerra na Estação das Docas, no Forte Pedro Nolasco. A programação é gratuita. E agora vamos acompanhar nossas dicas de cursos, concursos e estágios. A Prefeitura Municipal de São João do Caru, no Maranhão, abriu concurso para preencher 188 vagas para candidatos de todos os níveis de escolaridade. O concurso oferece chances para as funções de assistente social, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, coordenador pedagógico, digitador, supervisor pedagógico, vigilante, motorista, entre outros. As inscrições podem ser feitas a partir da próxima segunda, dia 25, e seguem até o dia 28 de abril deste ano. A Prefeitura de Santa Bárbara do Pará, município da região metropolitana de Belém, inscreve até hoje para o concurso público que vai preencher 500 vagas e cadastro reserva para todos os níveis de escolaridade. A inscrição pode ser feita no site da organizadora do concurso. A Prefeitura de Tucuruí também está com vagas abertas para seu concurso público. O certame visa preencher vagas para o cargo de agente municipal de trânsito. A oportunidade é voltada a candidatos de nível médio. As inscrições vão até o dia 11 de abril no site www.portalfadesp.org.br. Dois Violões da Amazônia é um novo projeto musical que tem o objetivo de valorizar a sonoridade do violão brasileiro e amazônico por meio de apresentações acústicas, além de proporcionar o intercâmbio cultural entre artistas da região norte. E no nosso bate-papo musical desta sexta-feira, vamos falar sobre essa proposta no cenário musical paraense. Priscila Pinheiro conversa com os instrumentistas José Maria Bezerra e Ricardo Smith. No nosso bate-papo musical de hoje, nós estamos recebendo dois grandes músicos paraenses e instrumentistas, que é o José Maria Bezerra e o Ricardo Smith, que estão aí com um projeto intitulado Dois Violões da Amazônia. Eu agradeço desde já a presença de vocês aqui no Nazaré Notícias. A gente vai começar falando com o José Maria Bezerra sobre essa proposta. Qual é a proposta desse novo projeto? A proposta do projeto é fazer uma música instrumental com dois violões, e genuinamente autoral. A gente pensou nisso, fazer música autoral, e baseado muito nos ritmos paraenses, nos ritmos amazônicos. Então, a gente tem feito algumas... São músicas que já existiam, algumas músicas minhas e outras músicas do Ricardo, que a gente tem adaptado para esse formato de dupla, ou duo. Então, e criado novos arranjos a partir desse encontro, né? Agora, conversando com o Ricardo, como foi que surgiu essa parceria entre vocês? Olha, Priscila, eu fui aluno do Zé Maria, né, na verdade, na faculdade, ele é professor da UFPA. E daí a gente começou uma amizade, e através do violão, eu voltando para Belém há uns anos atrás, a gente começou a fazer uma apresentação com uma música do Zé.
E daí a gente viu, pô, dá para fazer isso aí, né? Dá para a gente continuar esse trabalho. Então foi uma coisa natural. Explica pra gente, Ricardo, tem uma sonoridade particular, né? Quem mora aqui na Amazônia sabe que existe assim uma peculiaridade musical. Explica pra gente sobre essa canção. Acho que tão importante ou mais do que se fazer música, como o Zé falou, com ritmos da Amazônia, é fazer uma proposta de música com a filosofia amazônica. Não é? Porque a música, o material musical, o som, ele é igual, o violão emite a mesma nota, seja aqui, seja no músico estrangeiro, enfim. Mas a maneira que você pensa essa música e que você interpreta também na hora de tocar, eu acho que isso é que está. Um traço da Amazônia também está por trás disso, porque nós somos daqui, né? A gente vive isso aqui, a gente pensa isso aqui. Então, quando nós tocamos, seja lá com o que for, não, independente de ser as nossas músicas, nós estamos tocando a Amazônia também. E é importante que a gente se aproprie também dessa cultura, de todos esses ritmos que a gente tem aqui. Sim, com certeza. Essa riqueza que a gente precisa propagar, espalhar isso por aí e levar a nossa verdade por aí, né? Isso é que é importante. Você pode falar para a gente sobre essa divulgação desse novo trabalho, como é que está sendo, quais são os planos futuros? O projeto, como o Ricardo falou, a gente já se conhece há bastante tempo. O Ricardo fez a faculdade, eu já era professor no curso de música, e a gente iniciou essa amizade em sala de aula, saiu da sala de aula para alguns projetos, e ano passado a gente resolveu mesmo sentar para trabalhar. No segundo semestre nós gravamos um disco com essas músicas que nós que nós tínhamos feito os arranjos e estávamos tocando nos concertos. Esse disco chama Humus, né? Ele já está em todas as plataformas virtuais, digitais, e está no YouTube também. E nós estamos dando continuidade a esses concertos, a shows. Nesse final de semana nós vamos gravar, vamos fazer um registro desse material ao vivo com o público, e vai acontecer sábado, dia 23, numa loja de discos lá no comércio, na Campos Sales, chamada Discos ao Léo, 17 horas. É um concerto inteiramente grátis, né? O CD vai estar sendo vendido lá, mas isso independe de você chegar ou não. Você pode muito bem só ir nos assistir e conhecer um pouco, e a gente pretende, a partir disso, continuar fazendo mais concertos, né? Certo, então agora eu vou encerrar aqui nas Nazaré Notícias com o convite do Ricardo. Faço o convite aí para quem está nos assistindo para ir lá prestigiar esse trabalho de vocês. Compareçam então no sábado às 17 horas, lá na Campos Sales, no Discos ao Léo. É só procurar 2 Violões na Amazônia também, nas mídias sociais, que você vai ter o serviço. Vamos lá ajudar a gente a gravar o nosso DVD com a presença de vocês lá. Esperamos vocês. Então agradeço mais uma vez os músicos por terem aceitado o convite aqui do nosso quadro Bate-Papo Musical aqui no Nazaré Notícias. E a gente vai ficando por aqui nessa edição de hoje, mas a gente lembra que você pode rever as nossas entrevistas pelo portal Nazaré, acessando www.fundacãonazaré.com.br e acompanhar também através das redes sociais pelo Facebook, @FNCBelém. Seja você também um membro da família Nazaré, ligue 40 06 9211. E o Nazaré Notícias de hoje vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!